Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Henrique Eleutério Falsetti e eu curso Desenvolvimento de Sistemas na ETEC. Vou apresentar o trabalho solicitado pela professora mestra Paula Almeida Morato de Laete, relacionada à Agenda 3, Produção de Textos, referente à disciplina de Comunicação. Aqui está o sumário da nossa apresentação. Basicamente, consiste em um fichamento do que foi aprendido na agenda. Nós iremos ver coesão e coerência, pontuação, intertextualidade, hipertexto e como se tornar um bom escritor. Primeiro capítulo, vamos falar um pouco da coesão e coerência de um texto. Existem dois tipos fundamentais de coerência: a coerência interna e a coerência externa. A coerência interna há uma relação entre os elementos do próprio texto. E a coerência externa é uma relação entre o texto que está sendo lido e o mundo que é seu referente, ou seja, uma coisa que vai além do texto. Com relação à coerência, o Michael Curtis, em 1997, ele propôs algumas características principais para que se alcance a coerência em um texto, sendo elas a progressão de um texto, que remete à organização das sequências das ideias apresentadas no texto, a relação que consiste no vínculo entre as ideias e os conceitos apresentados pelo texto, a continuidade, na qual há uma retomada das ideias que foram já abordadas anteriormente no texto, e a não contradição, a fim de evitar o conflito entre ideias expostas no próprio texto. Com relação à coesão, podemos recorrer a alguns recursos, sendo eles os elementos coesivos, como pronomes, conjunções e advérbios. Podemos também recorrer à elipse, que consiste em excluir elementos anteriores sem alterar a fluidez do texto, ou seja, omitir determinadas partes do texto de maneira que fique subentendida. Usar também a metonímica, que consiste em substituir palavras por outras com sentidos próximos, como os sinônimos. No capítulo 2, vamos falar sobre pontuação textual. De acordo com Bechara, existem dois tipos de sinais gráficos de pontuação: os separadores, que separam elementos do texto e ajudam na sua organização formal, e os voltados para a comunicação, que organizam as falas dentro dos textos. Os separadores, como é apresentado aqui alguns exemplos, nós temos aí a vírgula, o ponto e vírgula, o ponto final, o ponto de exclamação, as reticências e o ponto de interrogação. Com relação aos sinais voltados para a comunicação, nós temos os dois pontos, as aspas simples, aspas duplas, o travessão simples e o travessão duplo, os parênteses, os colchetes ou parênteses reto, a chave aberta e a chave fechada. Uma pontuação que pode fazer grande diferença no seu texto é a vírgula, e saber usá-la é muito importante. Vamos elencar aqui algumas situações nas quais a vírgula deve ser utilizada. A primeira delas é a listas, que consiste em enumerar determinados elementos que são separados por vírgula, como no exemplo aqui: João, vírgula, Maria, vírgula, Ricardo, vírgula, Pedro. Entre o penúltimo e o último, geralmente você coloca o E ou o OU, né? Neste caso aqui tem o E. E Augusto são amigos. A vírgula também é utilizada para separar explicações ao longo de uma oração. Por exemplo aqui, os equipamentos, vírgula, que compramos ontem, ou seja, está explicando que esses equipamentos foram comprados ontem, fecha a vírgula, né? Mais uma vírgula para fechar essa ideia, devem ser instalados urgentemente. Então você vê que essas duas vírgulas foram utilizadas para dar uma quebra no texto, mas com o intuito de realizar uma explicação com relação aos equipamentos. Temos também o uso da vírgula para separar o lugar, o tempo ou o modo no início da frase. Por exemplo aqui, nos arquivos, vírgula, ou seja, onde está, ou seja, o local onde está nos arquivos, vírgula, encontramos os dados necessários
para a tarefa. Está separando o lugar da frase. Colocando esse lugar no início da frase, você utiliza a vírgula, para separá-la da frase que vem subsequentemente. Também temos o uso da vírgula para separar orações independentes. Por exemplo, eu acho muito importante continuarmos o trabalho. Vírgula, acabou essa oração, vamos para outra oração. Mas não devemos perder o foco em nossas obrigações mais urgentes. Então, ela separa duas orações independentes. Vamos agora abordar um outro aspecto do texto, que consiste na intertextualidade. A intertextualidade, como o próprio nome já diz, é uma relação entre textos, mas esses textos não se limitam apenas a textos escritos, a textos que podemos dizer verbais. Podemos relacionar também com outras formas de textos não verbais, por exemplo. Aqui nós temos como exemplo o quadro da Mona Lisa, que possui aí como várias releituras, mas essas releituras, que são feitas por diversos artistas, remetem ao original, remetem a uma referência original, que é a Mona Lisa, pintada pelo Leonardo da Vinci. Isso acontece também muito nos textos. Quando você escreve um texto, muitas vezes você recorre a informações, ou a dados, ou a mesmo citações de outros autores, para permitir a coesão do seu texto. Ou mesmo corroborar com fatos e argumentos que você posiciona no seu texto. Na intertextualidade, nós temos dois tipos de forma de referenciar outras obras. A primeira delas é através da citação, que é uma menção direta ao texto de outra pessoa, com as suas palavras, fazendo a referência ao autor. Ou seja, você precisa fazer essa referência, porque você não pode se apossar dessa ideia. Você precisa vincular a sua ideia a um autor que já expôs essa ideia anteriormente. Também podemos recorrer à paráfrase, que consiste em reescrever algum texto com nossas palavras. Mas deve-se atentar que, ao se basear em um determinado texto, através da paráfrase, é importante fazer a citação, a fim de evitar o que nós chamamos de plágio, que é tomar a posse de um texto, dizer que é seu, mas isso está incorreto, porque na literatura já tem uma publicação relacionada ao que você abordou. Isso pode ocasionar problemas jurídicos. Também podemos falar sobre a intertextualidade no desenvolvimento de sistemas. Por exemplo, a linguagem C# ela foi baseada na linguagem C, C++ e o Java. Aqui ao lado, o logo do Java e à direita, o logo da C#. A linguagem Java foi criada em 1991, enquanto a linguagem C# foi criada em 2000. Perceba a similaridade entre dois códigos, um escrito em Java à esquerda e outro escrito em C# à direita. Note que o encerramento de cada linha é denotado pelo ponto e vírgula nos dois códigos. E também observamos que determinadas funções possuem estruturas muito semelhantes, mudando alguns aspectos apenas. Como, por exemplo, essas duas funções que são apresentadas, que apresentam grande similaridade. Vamos falar do hipertexto. O hipertexto é um conceito que está muito relacionado à internet. Ele foi criado pelo Theodore Nelson, que consiste, na verdade, em pautar textos em suas estruturas comuns, mas ao mesmo tempo incluir palavras ou mesmo alguns tipos de acesso que podem levar para outros textos ou outras páginas, quebrando então a linearidade de leitura de um texto, pois em um mesmo texto eu posso acessar outros textos que explicam coisas que estão no texto que eu estou lendo. Um exemplo são os textos do Wikipedia, no qual é apresentado o texto explicando determinado tema, mas ao mesmo tempo você tem algumas palavras em azul que são hipertextos e vão te levar para outras páginas que definem essas palavras. Desta forma, a leitura de um texto ela pode não ser linear, como nas formas tradicionais, realizadas antes da internet. No capítulo 5, vamos falar de
como se tornar um bom escritor de maneira breve. Basicamente, para se tornar um bom escritor, é necessário realizar muita leitura e, ao mesmo tempo, praticar, fazendo a construção de diversos textos, a fim de aumentar o seu arcabouço, ou seja, a sua capacidade de construir um texto embasado no que você absorveu de outros textos ou mesmo aprendeu. Uma possibilidade para aumentar essa sua capacidade de escrever é a partir da elaboração de textos que organizam textos, sendo eles o resumo, que, como o próprio nome diz, consiste em resumir um determinado texto que foi lido, elencando as principais ideias e tornando isso um texto mais sucinto, mais incisivo. Também temos a resenha, na qual você pode fazer um resumo, mas colocando o seu olhar crítico sobre o tema que está sendo resumido. E temos o fichamento, que consiste em resumir os textos através de tópicos, dando maior dinamicidade na hora de realizar uma revisão, por exemplo. Aqui está a bibliografia utilizada para a elaboração desse material. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Ficamos por aqui. Um abraço.